noite, gente. A paz do Senhor. Que alegria estar aqui mais uma vez para trazer um pouquinho da palavra de Deus. É muito bom estar aqui. Sintam-se todos abraçados por mim, por nós que estamos aqui. Saibam que nosso coração está ligado, né? A nossa vida está ligada, o nosso propósito está unido no Senhor. Que, apesar das circunstâncias, o nosso Deus permanece fiel. Nosso Deus permanece sendo um Deus forte, maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas. E que, independente do que você possa estar passando, das suas tribulações, das suas necessidades, o Senhor é aquele que pode suprir todas elas. É aquele que pode transformar as circunstâncias, é aquele que pode, mais do que transformar as circunstâncias, é aquele que pode agir por dentro do coração, para que, ainda que as circunstâncias não mudem, o seu coração esteja descansado na paz do Senhor, que excede todo entendimento. Então, livro de Marcos, capítulo 1. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por nós estarmos aqui na tua presença mais uma vez. Nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra não respeita barreiras, não respeita nada que a detenha, Senhor. Não respeita impossíveis, nem barreiras físicas, nem espirituais. Obrigada porque a tua palavra entra nos nossos lares, nos nossos corações e transforma a nossa vida para nos fazer, Senhor, assim como o Senhor quer que nós sejamos. Deus, em nome de Jesus, nós invocamos agora o poder que emana da tua palavra, não o poder da informação pela informação, do conhecimento pelo conhecimento, mas o poder da revelação da tua palavra, que só pode chegar até nós se o teu Espírito Santo estiver do nosso lado, Jesus. Nós não queremos viver por letra e nem encher a nossa mente de conhecimento humano, Senhor, mas nós queremos nos encher da revelação que vem do teu trono, da revelação do teu Espírito Santo sobre nós, porque é essa revelação que traz vida, que traz transformação, que traz arrependimento e que traz cura para nós. Em nome de Jesus, vem sobre cada um que está conosco nessa noite, vem sobre cada família, Senhor, repreende todo mal. Repreende todo espírito de confusão, de frieza, de indiferença, Senhor, e abre os ouvidos do teu povo, para que a tua palavra chegue até nós e nos transforme, nos abençoe e nos exorte e faça o que o Senhor quiser conosco, Pai. É assim que nós choramos nessa noite, em nome de Jesus. Então, Marcos, capítulo 1, versículos, nós vamos ler agora o 14 e o 15. Diz assim a palavra de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Glória a Deus. Queria ler só essa segunda parte aqui do versículo 15, que é uma fala do próprio Jesus, que diz: o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Gente, eu queria trazer para nós, né? Primeiramente para mim e para vocês. O pessoal da mídia está comemorando alguma coisa. Glória a Deus, deve ter dado certo aí. A Bíbliazinha aí na sua tela, bonitona. Deu para ver aí? Ô, bênção, o povo está trabalhando aí para vocês, gente. Vocês têm que orar por esse povo, porque o povo tem feito assim, como diz o... Não posso nem brincar mais, que já deram o ponto de corte aí, né? Mas o pessoal tem feito das tripas coração aqui para dar certo aí, para chegar esse negócio na sua casa. E vai dar certo, em nome de Jesus. Então, gente, eu queria trazer um pouquinho para vocês da palavra de Deus hoje. Essa parte aqui, que nós vamos, como sempre, dar uma passeada aqui em alguns versículos da Bíblia, mas eu queria falar um pouco sobre uma característica do Evangelho, que ela é fundamental, que a gente entenda, para que o Evangelho de Jesus seja atuante na nossa vida. E a característica da cooperação do Evangelho. Que é isso, Alana, cooperação? Sim, o Evangelho, ele é algo cooperativo. Ele é algo que precisa de duas mãos. É como uma avenida que tem a mão de ida e a mão de volta. Né? Ele precisa
ter algo que se encontre para que aquilo seja eficaz e eficiente na nossa vida. Como assim, Alana? Como a gente acabou de ler aqui, o Senhor Jesus, ele nos disse 2 informações aqui. Eu não sei se você conseguiu captar. Provavelmente não, porque eu já tinha lido esse texto e não tinha captado. Mas ele nos dá 2 informações. Um é, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. É uma informação. É a primeira mão do evangelho, a primeira via. E a segunda, arrependei-vos e crede no evangelho. É a via que vem de lá para cá. Então, a primeira vertente do evangelho, dessa cooperação, é a parte de Deus. O próprio Jesus disse, o tempo está cumprido, o reino já está estabelecido, está próximo, já está feito, já chegou no auge, né? Já está posto, tudo já está pronto. É a parte de Deus. Mas o evangelho ele não se encerra aí. O evangelho ele se estende pela graça e pela misericórdia de Deus e pelo livre-arbítrio que ele nos deu, ele se estende e espera de nós uma contrapartida a esse reino que já está posto. Ou seja, existe uma parte que é de Deus, e essa parte já está feita por completo, e existe a parte que é do ser humano. Mas a Alana quer dizer, então, que o evangelho depende de mim para sobreviver? Não. O evangelho depende de você para ele ter eficácia na sua vida, não para sobreviver. Porque o reino de Deus já está posto e estabelecido, porque o próprio Jesus diz isso. Mas para que esse reino ele habite dentro de você e gere em você algum tipo de coisa boa, aí sim depende de você. Não posso ser eu, não pode ser os pastores, não pode ser sua esposa, nem seu marido, mas só você pode dar essa resposta ao que Deus já fez, para que o evangelho tenha algum tipo de eficácia e sirva na sua vida. Lá no livro de Daniel, só para a gente falar um pouco sobre esse reino de Deus que já está posto, lá no livro de Daniel, capítulo 2, salvo engano, capítulo 2, ele conta uma visão que o rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, teve. E nessa visão, acontecia a seguinte coisa. Existia uma estátua muito grande, o rei sonhou com isso. E depois o Senhor revelou a Daniel o mesmo sonho para que ele pudesse interpretar. E essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha o peito e os braços de prata, ela tinha o ventre, né, de cobre, e as pernas e os pés eram de ferro, um ferro misturado com barro, né? E aí era essa a visão que o rei teve, né, em sonhos, e queria saber a interpretação disso. E o fato é que essa estátua ela representa os reinos da terra. E aquela cabeça de ouro representava o próprio rei Nabucodonosor, né, o reinado da Babilônia, que foi um reinado que se estendeu, né, quase que universalmente sobre a terra. Dominou boa parte, né? E aí aquela cabeça era o rei Nabucodonosor. Só que ele não sabia que haveria um dia em que aquele reino seria tomado das suas mãos, no caso das mãos do seu neto, né, que ele ia morrer. E o neto dele ia estar sendo rei, e aí o Império Persa viria e invadiria a Babilônia e dominaria toda aquela região, que é o reino da Pérsia, é exatamente essa parte dos braços, que é uma parte de prata, né, na visão do rei. E também o Império Persa um dia perderia o domínio ali daquele lugar. Entenda, estamos falando de reinos. O reino de ouro, o reino de prata. E um dia a Grécia viria e dominaria todo aquele lugar. Isso já aconteceu, a história, gente. Tem nos livros de história. E a Grécia ficou reinando e estabelecendo uma linguagem, né, o idioma grego e aquela coisa, os princípios e valores gregos, e dominaria aquela área. É a parte do ventre, né, da estátua, a parte que era de cobre. E depois o Império Romano, que largaria ali as suas tendas e dominaria. E aí imporiam a religião, imporiam costumes, imporia práticas e dominaria aquele lugar. Isso ao longo de vários anos. Só que a visão não terminou aí. Aconteceu o quê? Nos dias do reinado dos romanos, do Império Romano, nós sabemos
que aconteceu o marco do Evangelho na Terra. O marco que dividiu o Antigo e Novo Testamento. O marco que nos tirou do nosso lugar de escravos e nos colocou no lugar de filhos. Aconteceu que Jesus Cristo, Senhor, veio à Terra. E aí a visão do rei... Tá, Alana, mas o que é que tem a ver Jesus na Terra com a visão do rei Nabucodonosor, não sei quantos anos atrás? Tem a ver que naquele mesmo sonho, o rei disse, né? Daniel disse para o rei, porque o rei não tinha nem contado qual era o sonho para ele. Mas o Daniel disse, mas rei, a visão não terminou aí, não é verdade? Porque o senhor viu a estátua, mas o senhor também viu uma pedra que descia de um alto de um monte, e ela, sem a ajuda de mãos humanas, ela rolou desse monte e bateu nos pés da estátua e esmagou todos aqueles reinados. E aí essa pedra não só esmagou aquela estátua que representa os reinos na terra, mas ela crescia, até que virava uma grande montanha. E essa pedra se chama Jesus Cristo. E essa pedra veio e acabou com o reinado de Roma, de Grécia, de Pérsia e de Babilônia, porque o reino de Deus veio e se estabeleceu. E é por isso que Jesus disse aqui, olha, ele falou, o primeiro capítulo de Marcos, ele disse, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. A pedra já rolou de alto a baixo, já derrubou a estátua e acabou o império. Tá certo? Então, o reino de Deus está estabelecido nessa terra, aqui dentro de mim e dentro de você. Que maravilha! O que depende de Deus está feito, está consumado. Jesus na cruz, quando já estava pouquíssimo tempo antes de morrer, a palavra de Deus diz que ele olhou para aquelas pessoas, olhou para o céu e disse, está consumado. Está feito, o sacrifício foi feito, o cordeiro foi morto, o sangue escorreu, o pecado perdeu, a morte foi derrotada, porque está consumado e o reino de Deus está estabelecido, o reino de Deus chegou. Gente, nós estamos no tempo em que o reino de Deus está estabelecido. Ah, Alana, e por que se o reino de Deus está estabelecido, por que há tanta desgraça, há tanta morte, há tanta doença, há tanta coisa ruim, há tanto divórcio, há tanta criança sofrendo, há tanta fome, há tanta precisão, há tanta escassez? Por que, Alana? Porque existe a segunda parte dessa palavra, que se chama a reação do homem àquilo que já está feito. Existe um versículo na Bíblia que fala que o reino de Deus, ele não está aqui, nem está acolá, mas ele está dentro do coração de todo aquele que crê. Então esse reino é diferente do reino da Babilônia, que tinha um território estabelecido. O reino da Pérsia, o reino romano, o reino da Grécia é diferente, porque esse reino não se vê com olhos carnais nem naturais, não está num território físico, não está em um lugar determinado, não está ali, não está além, não está acolá, não era no ontem, não será somente para frente, não será apenas no futuro, mas o reino de Deus está dentro, está estabelecido no coração de todo aquele que crê e que reage à palavra de Deus. Então as desgraças acontecem porque nem todo coração aprendeu a estabelecer dentro de si esse reino. E é exatamente sobre essa segunda parte que eu gostaria de falar com vocês essa noite. Só para terminar essa primeira parte do reino de Deus estabelecido, eu queria ler com você rapidinho lá em Isaías. Se você não quiser nem abrir, você só anota para ler depois. Isaías capítulo 5. Mais uma passagem da Bíblia que prova de que a parte de Deus já foi toda feita. Diz assim, capítulo 5 de Isaías. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Esse amado é Jesus, hein? E ele a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre. Também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha, diz o Senhor. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu já não lhe tenho feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Então Jesus é o dono da vinha.
E a palavra de Deus diz que ele tirou as pedras, ele fofou o terreno, ele preparou e ele plantou vinhas. Plantou pezinhos, né, videirinhas, que sou eu e é você. E aí, ainda que ele tenha feito tudo, algumas uvas deram uvas bravas, uvas ruins, frutos maus, frutos que não agradavam ao Senhor. Foi culpa do vinheiro, como o cuidador das vinhas, eu não sei o nome. Foi culpa dele? Não, porque ele tinha limpado o terreno, ele tinha limpado as pedras, ele tinha fofado tudo, tinha preparado, mas ainda assim deram algumas vinhas, algumas videiras deram uvas bravas. Aí ele olha e diz, por acaso há algo que eu já não tenha feito? Será que o Senhor olha para nós e diz, será, Nova Vida, que há alguma coisa que eu já não tenha feito por você? Será que ainda existe algo que esteja dependendo só de mim, da minha vontade? Será, Nova Vida, que o mundo não já foi fundado lá em Gênesis? Será que o Espírito de Deus, que antes só pairava sobre a face das águas, não já habita dentro do teu coração? Será que meu único filho, o meu primogênito, meu unigênito, não já foi enviado para a terra e já morreu, já padeceu, já foi cuspido e já foi traspassado e já foi morto por causa de você, por amor de mim, por amor de ti? Será que existe alguma coisa que o Senhor já não tenha feito para que esse reino seja estabelecido dentro de nós? O que é que falta Jesus fazer para que a nossa vida seja parte do reino de Deus? E eu não estou falando de ser crente, de ter aceitado Jesus somente, ou de ter vindo para frente e levantado sua mão e dizer, eu recebo Jesus, mas eu falo de ser parte do reino de Deus que é estabelecido nessa terra, de ter esse reino dentro do coração, de ter um rei, porque todo reino tem um rei, de ser filho, de ser servo e de ser mandado por esse rei e de obedecer e de não ter mais domínio sobre a sua vida, mas saber que existe um rei e se render a esse rei. Sabe, será que eu e você já estamos com esse reino estabelecido dentro do nosso coração? Meditação para nós essa noite. O que é mais que o Senhor poderia fazer? O que é mais? O que é que falta o Espírito Santo de Deus fazer, gente? Olhe, se os patriarcas, né, contados lá no Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, descendência ali, os grandes homens, Noé, os grandes homens da Bíblia, viram maravilhas, Moisés, viram maravilhas de Deus nessa terra. Eles tiveram uma experiências, cada um deles tiveram experiências sobrenaturais e extraordinárias com o Senhor. E aí, uma vez eu vi um vídeo, não lembro nem de quem era. Era um pequeno vídeo, e aí eram dois pastores, duas pessoas conversando, e um disse assim para o outro, o que é que você vai perguntar aos patriarcas quando chegar no céu? Porque eu vou perguntar assim, como era? Vou perguntar para Moisés, Moisés, como foi tocar o mar vermelho com seu cajado e as águas pararem e você passar? Ei, Josué, como foi você parar o sol por um dia? Ei, Abraão, como foi você receber a promessa de ser pai de muitas nações e ter um filho ainda na sua velhice? Como foi? Ei, Davi, como foi vencer Golias? Ei, como foi essas maravilhas? Ei, Moisés, como foi ver Deus, próprio Deus, passando assim na fenda de uma rocha? Porque eu vou perguntar isso, um falando com o outro lá, né? Eu vou perguntar isso. Como foi? Porque deve ter sido maravilhoso demais esse contato com o Deus Pai, o Deus poderoso tão de perto que aquele povo teve. Então eu vou perguntar isso para ele. E você vai perguntar o quê? Aí ele disse assim, rapaz, eu vou conversar com eles lá no céu, mas eu tenho certeza que antes de eu perguntar para eles qualquer coisa, antes de eles me contarem qualquer experiência que eles tiveram, são eles que vão chegar para mim e vão dizer, ei, como é que foi depois de Jesus na terra, que o Espírito Santo passou a morar dentro do teu coração? Como era isso? Como era ter Deus morando dentro do teu coração? Porque eu só vi pela fenda de uma rocha. Outro, eu só vi assim porque parou o sol, porque, né, vi quando eu subi um monte eu via. Mas como era ter aquele Deus tremendo daquele morando dentro do teu coração? Eita, Nova Vida do céuzinho de Deus. Nós temos o próprio Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó morando dentro do nosso coração. Aí o Senhor olha para nós e pergunta, o que é mais que falta eu fazer?
para que o reino de Deus seja estabelecido, gente. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que fez brotar água da rocha, que transformou água amarga em água doce. Não há nada que o Senhor ainda precise fazer para que esse reino seja estabelecido. Tudo está preparado aqui, né? Tem até uma música que a Juliane gosta. Tudo está preparado. Falta só a gente reagir a isso. Então, na palavra de Deus, por várias vezes, fala de eventos em que a vontade do homem cooperou com a vontade de Deus. E eu estava falando aqui, não sei se vocês conseguiram ver, mas eu vou repetir, de Moisés, quando ele se encontrou ali na frente do mar, com o exército egípcio atrás dele, muito furioso, com muito ódio, querendo matar, trucidar geral e levar o resto, porque Faraó estavam com muito ódio, e porque ele tinha visto que o povo de Deus tinha prosperado numa terra estranha. O povo de Deus tinha crescido e se multiplicado, e aquelas 70 pessoas que tinham chegado tão acuadas, né, através da vida de Jacó, e a família de Jacó, tinham chegado tão acuadas no Egito, tinham sido colocados em uma cidade onde eles iam ser cuidadores de gado, né, pastores de ovelhas e cuidadores de gado mesmo, de animais, e eles não podiam se misturar com os egípcios e cair de novo. Vocês avisam, viu? Eles não podiam se misturar com os egípcios, era um povo, ainda que fosse família de José, que era um dos maiorais do Egito, eles não podiam se misturar ali com o povo, né? Porque os egípcios eram tidos como superiores. E aí aquele povo que chegou tão acuado ali no Egito, cresceu e se multiplicou, e de repente eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então era um povo que tinha prosperado, era um povo que tinha crescido, era um povo que era cheio da graça, porque sobre eles havia uma promessa de crescer e de multiplicar e de povoar a terra e de chegar na terra prometida, porque o plano de Deus não tinha sido dado pausa, porque o povo de Deus saiu de Canaã e foi para o Egito para ser salvo daquela seca. Não, o plano de Deus ele não tinha pausado, ele não tinha caído, ele não tinha deixado de existir. Simplesmente o Senhor estava usando a terra do inimigo para dar viabilidade ao seu plano ali na terra. E ele estava usando os recursos dos egípcios, que era um povo estranho, para alimentar o seu povo, para que aquele povo crescesse, se multiplicasse e o propósito fosse feito com mais graça e com a história mais bonita ainda. E é por isso que Faraó tinha raiva desse povo. Sabe, um povo que crescia no meio da adversidade. Sabe, crente, inimigo, ele tem raiva de quem cresce no meio da adversidade. Porque quem cresce no meio da bonança é mato. Todo mundo cresce. Vocês já viram? Dá uma chuvinha da bonança, o mato já cresceu, está lá bem verdinho. Mas quando o sol bate no outro dia, acabou esse mato. Mas sabe, crescer no meio da adversidade é para quem tem negócio com Deus. Aí você pega um cacto, ele cresce no meio da adversidade, ele fica ali murchinho às vezes, murchinho, mas ele está lá. E você bota uma gota d'água e ele já fica assim, deslumbrante. E aquela gota d'água serve para ele ficar deslumbrante por muito tempo. E de repente você se esquece, Alana, de aguar o seu cacto, ele cai do jarro, não que isso tenha acontecido, né? Cai da janela, quebra o jarro, espatifa a areia, fica o cacto lá esturricado no chão, mas você vai lá e pega, coloca no vaso de novo, bota mais uma gotinha d'água e ele já está lá deslumbrante. De repente, quando você acha que ele não vai vingar, ele bota uma flor deslumbrantemente linda, sabe? Uma coisa assim que você diz, eu não acredito que saiu uma coisa tão bonita de um ser tão feio como você, meu cacto. Não escute. Então, eu não sei como é que pode uma pessoa, trazendo para a gente agora, uma pessoa tão limitada como nós, exalarmos uma coisa tão linda, que é o cheiro do Evangelho de Jesus no meio da adversidade. Sabe? Que nós não sejamos como as ervas do campo, porque as ervas do campo, elas são comparadas com a vida do ímpio. O ímpio é como a erva do campo, que um dia está, no outro não está. Como as ondas do mar, que um dia estão altas, no outro dia estão baixas. Mas a vida do crente é aquele que prevalece no meio da adversidade. É a família de Jacó,
que cresce e se multiplica, ainda que o egípcio venha para maltratar. E enquanto mais o faraó açoitava aquele povo, mais o povo celebrava. E quanto mais o faraó colocava impostos e julgos pesados sobre aquele povo, mais o povo se multiplicava. E o fato é que Moisés estava na frente do mar, e o faraó vinha, ó. Posso dizer não como era que ele vinha, mas ele vinha furioso. E aí ele ia chegando, e eu acho lindo, gente, quando eu sou fascinada com essa palavra, quando a palavra de Deus diz que nesse meio de caminho lá do deserto, o povo de Israel na frente e o Egito chegando, aí a nuvem que guiava Israel pelo caminho, que ia à frente e adiante do povo de Israel, a nuvem saiu da frente, deu uma volta naqueles 600 mil homens e se pôs atrás deles. E daquela nuvem para frente, era claro, era dia, e da nuvem para trás era escuridão e o Egito não enxergava nada. E eles estavam ali, ó, um no encalço do outro. Israel olhava para trás, Moisés olhava para trás, o povo orava e dizia, lá e vem eles. Mas o povo que estava no Egito olhava e dizia, cadê o povo? Eles saíram do Egito tem pouco tempo, como é que a gente não está enxergando? E aquela nuvem, ela ficou ali no meio e não permitiu que o inimigo enxergasse. É isso que o Senhor faz com a gente. Quando a gente olha para trás e diz, lá e vem a doença, lá e vem a falta de dinheiro, lá vem o desemprego, lá vem o divórcio, lá vem a má notícia, aí o inimigo olha e diz, cadê ele mesmo? Onde é? Cadê esse povo? Estava brigando ontem, eu não estou mais enxergando como é que eu vou botar uma discórdia hoje. Cadê o menino que estava rebelde ontem, mas agora ele parece que está bem quebrantadinho porque o pai botou para orar? Cadê o casal que estava brigando? Cadê o homem que estava triste? Cadê a mulher de oração que estava desistente? Porque o Senhor coloca entre nós e o inimigo uma nuvem chamada presença de Deus, onde o inimigo não te enxerga, onde o inimigo não te toca, porque você está debaixo do sangue de Jesus. E aí, quando Moisés estava nesse negócio, chegou de frente o mar, o exército do inimigo vinha atrás, e aí o povo reclamando, dizendo, Moisés, por acaso não tinha sepultura suficiente para todo mundo naquela terra, Moisés? Pelo menos lá a gente tinha um canto para morrer e cair, agora vai morrer todo mundo aqui na beira desse mar. E Moisés se ajoelhou e foi orar. Aí, quando ele se ajoelhou para orar, antes dele começar, o Senhor disse assim, Moisés, por que tu está clamando numa hora dessa? Não é mais tempo de clamar, nem de pedir, nem de chorar. É tempo de se levantar e dizer, diz ao povo de Israel que marche. Levanta a vara, estende tua mão, toca nesse mar, porque você vai ver um milagre nessa noite, nesse dia. Não sei nem que dia, se era dia, para frente era dia, para trás era noite, né? Então, levanta e marcha, e vai para frente. E aí eu te pergunto, se naquela hora, Moisés não tivesse se levantado e dito a palavra que Deus tinha dito para aquele povo, se ele não tivesse levantado o cajado e tocado naquelas águas, havia uma palavra? Havia. O Senhor diz, toque no mar que você vai ver o milagre. Havia a parte de Deus? Havia. A parte que era de Deus estava feita? Estava. Mas havia a parte que era do homem de cooperar com aquela promessa. E aí ele foi lá, estendeu a vara, tocou no mar e o resto da história vocês já sabem. E depois eu queria que você lesse em casa o cântico de Moisés, depois que ele passou com o povo no mar. Foge do tema da pregação de hoje, mas é a coisa mais linda. Está lá em Êxodo. Você procura lá para ler em casa. E aí existe essa cooperação do homem com Deus, e eu poderia citar aqui 1000 exemplos dessa cooperação. Josué, que teve que o sacerdote tocar com o pé no rio, para o rio parar, e muitos outros exemplos. Mas o que eu queria trazer para você nessa noite era o seguinte, nesse texto de Marcos, no capítulo 1, existem 2 reações que nós precisamos ter, ditas pelo próprio Jesus, reações que nós precisamos ter diante da promessa de Deus. Tem lá, o reino de Deus está próximo, o tempo de Deus está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aí olha aqui as 2 reações que o Senhor diz que nós precisamos ter a esse reino de Deus, a essa promessa. Diz, ó, arrependei-vos, é a primeira, e crede, é a segunda, no Evangelho. Então são 2 reações que o Senhor espera que nós tenhamos diante da palavra dele. Um é o arrependimento e o outro é a fé. E são essas 2 palavrinhas que eu queria que ficassem martelando aí no seu coração. Eu sei que
De todas as duas palavras já foi falado bastante aqui durante esses anos que nós temos de igreja. Mas não é demais, não é demais, porque o nosso coração, o nosso ego, o nosso jeito de ser carnal, gosta muito de fazer de conta que se esqueceu que existe a palavra arrependimento e mudança e converter-se. Sabe, a nossa carne gosta de esquecer das coisas difíceis e gosta de lembrar só da parte confortável do Evangelho. Porque o Evangelho tem uma parte confortável, sim. Né? A palavra de Deus diz que para aquele que crê em Jesus há delícias perpetuamente, é a parte confortável do Evangelho. Mas existe também a parte que pega no seu calo, a parte que lhe acosta. E essa parte, a nossa carne gosta de esquecer. Gosta, sabe, de fazer de conta que nunca ouviu falar. E é dessa parte que eu queria falar hoje, do arrependimento e da fé. Quando a gente se encontra com o Senhor, nós falamos um pouco disso no Imersão, nesses dias, quem acompanhou pôde ver. Quando a gente se encontra com o Senhor de verdade, à medida que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. E lá no capítulo 6 de Isaías, que é o capítulo onde Isaías foi chamado, onde ele tem aquela visão maravilhosa do trono de Deus, depois que ele vê aquela maravilha, vê os serafins, vê a orla do Senhor enchendo toda a casa, e vê os anjos voando, e vê o trono, e vê a glória, e vê Jesus, e tem aquela visão maravilhosa, ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo. Ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de homens impuros. Ai de mim. Então, quando você conhece a Deus, você conhece a sua pequenez, a sua fraqueza, a sua incapacidade, o seu nada. Você conhece que você não é nada, porque você vê a maravilha que é o Senhor. E essa é uma reação não para autopiedade, não para você ficar se sentindo coitado, mas é uma reação que nós precisamos ter diante da presença do Senhor, que é você se sentir pequeno e você se arrepender de tudo que você fez e que você deixou de fazer. E você ter essa postura de: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque eu preciso de Ti, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, eu preciso reconhecer que eu sou impuro e que eu habito no meio de uma sociedade, de uma família impura, e que eu venho do meio de um povo que não teme a Ti, e que eu estou inserido num contexto que não é propício à Tua presença, mas eu reconheço que contigo, Senhor, eu posso cumprir o Teu chamado. Aí, o que faz o Senhor diferente é que o homem, ele nos mostra a nossa incapacidade, o homem nos mostra a nossa incapacidade para nos humilhar, para dizer que a gente não pode, mas o Senhor mostra a nossa incapacidade para que a gente reconheça, se arrependa e Ele possa tratar. Porque quando Isaías disse assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, aí a palavra de Deus diz que um anjo voou e pegou um tenaz lá do altar e tocou com aquela tenaz a boca de Isaías e disse: pois a tua iniquidade agora foi tirada. A quem enviarei? A quem há de ir por mim? Quem é que vai? Sabe, o Senhor mostra a nossa incapacidade, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, mas não é para a gente ficar: ai meu Deus, eu sou pobre, cego, nu, coitado, misericórdia, eu vou morrer. Não, o Senhor toca para que a gente reconheça. E a partir do momento que a gente reconhece e se arrepende, a brasa viva do altar toca o nosso lábio e a nossa iniquidade é tirada. Eu não sei qual é a tua iniquidade, eu não sei com que fardo você chegou até Jesus, mas o fato é que se você reconhecer isso, o Senhor vai te mostrar o teu problema, mas Ele vai te sarar, e Ele vai te curar, e Ele vai te levantar para um chamado e um propósito. E Isaías ali, depois de ter seu lábio curado, ele recebeu um chamado lindo da parte do Senhor. E eu não vou falar dele agora, mas a gente vai falar ainda hoje. Da mesma forma, Pedro. Pedro estava lá, passagem muito conhecida. Estava lavando as suas redes, desistente, porque ele tinha saído do mar e ele não tinha pescado nada. E ele sabia lidar ali com aquele ambiente. Ele era um pescador desde sempre. Ele sabia como usar uma rede, ele sabia como usar um barco, ele sabia que peixe ele ia pegar. Ele sabia a hora, a quantidade de peixes que ele ia pegar. E ele não tinha conseguido, apesar de saber de tudo isso, não tinha conseguido. Estava na praia lavando suas redes quando Jesus chega. E aí, quando ele se depara com Jesus, aí ele se ajoelha e diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador.
Então, ele reconheceu a reação que Pedro teve diante do reino de Deus. Aquele Jesus chegando ali na praia, era o reino de Deus sendo estabelecido ali naquele lugar. Sabe aquele lugar da sua vida onde você domina? Onde você já sabe como é que funciona, o trabalho que você já sabe fazer sozinho, na sua casa é você que manda, no seu jeito de ser é você que determina. Sabe esse lugar ali onde você é que é o bichão, onde você é que é o pescador já de muitos anos? Aí Jesus chega e estabelece o reino dele exatamente no local onde era você que reinava. Aquela praia ali que reinava era Pedro. Ora, Pedro devia ser assim o professor dos pescadores, né? Aí Jesus chega e estabelece o reino dele ali naquele lugar. E ele reconhece, e ele entende. Quando o reino de Deus é estabelecido ali, quando ele se depara com a própria palavra encarnada, com a promessa viva ali, ele se ajoelha e diz: Senhor, se afaste de mim, pelo amor de Deus, porque eu sou um homem pecador. Isso é a postura de arrependimento. É a postura que o Senhor espera que nós tenhamos diante da palavra dele, diante de tudo aquilo que ele já fez por nós. Sabe, postura de arrependimento. O arrependimento não de chorar somente, de se constranger, de ficar pequeno, de ficar amiudado, mas o arrependimento de mudar e dizer, se levantar como Isaías ali: Senhor, o Senhor tocou meus lábios, o Senhor tirou, pois a partir de hoje eu sou um profeta da casa do Senhor e vou viver a minha vida cumprindo o meu chamado. Como Pedro, ele se ajoelhou e disse: afaste de mim. Aí o Senhor olhou para ele e disse: se levante, porque hoje você deixa de ser pescador de peixe e passa a ser pescador de homem. De novo, o Senhor nos mostra a nossa pequenez para entregar um chamado. Ei, Pedro, você reconheceu que é pecador, que precisa mudar? Você reconheceu que precisa deixar de ser tão precipitado, Pedro? Reconheceu isso? Pois se levanta, porque você reconheceu, eu te curei. E agora você vai ser pescador de homens, sabe? Levanta e vai. E aí ele foi, Isaías foi, Pedro foi, e outros homens da palavra de Deus foram e seguiram. E aí esse arrependimento é a reação necessária que nós precisamos ter frente à palavra do Senhor. E eu vou mais fundo um pouquinho, porque esse arrependimento é um pré-requisito fundamental para receber o Espírito Santo de Deus. Se a palavra de Deus chegar até nós, se o reino de Deus se estabelece em nós, se nós temos a oportunidade de fazer parte desse reino, e essa realidade não causa em nós esse arrependimento, como é que o coração vai receber o Espírito Santo? Porque na pregação de Pedro, lá onde se converteram mais de 3.000 homens, ele diz: arrependei-vos, para que desça sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então é requisito. Não tem coração cheio de Espírito Santo se o coração está cheio de vaidade, está cheio de coisa ruim, está cheio de si mesmo, está cheio de orgulho, está cheio de preconceito, está cheio de tudo que não presta. Como é que o Espírito Santo entra? Sabe? Então é pré-requisito. Então, se você, em alguma hora da sua vida, se deparou com a palavra ou com uma promessa, ou com a oportunidade de fazer parte desse reino de Deus, e isso não gerou arrependimento no teu coração, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Porque os grandes homens e mulheres de Deus, quando se depararam com isso, eles caíram com seu rosto em terra e disseram: ai de mim, porque eu sou pecador, e eu vou morrer porque eu não sou digno. Isso é arrependimento. E se levantar em confiança, em graça e em fé para exercer o chamado do Senhor. O arrependimento que te levanta para agir em fé. E olha, são as duas reações que nós lemos aqui no livro de Marcos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi o que esses dois homens fizeram. Eles primeiro se arrependeram. E quando o Senhor lançou uma palavra de propósito sobre a vida deles, eles se levantaram e creram e agiram em fé. E Isaías foi o profeta, e Pedro foi pescador de homens, e Paulo caiu do cavalo e se levantou como apóstolo, e muitos outros acontecimentos que não dá tempo para a gente falar de todos. Mas a segunda reação que nós precisamos ter diante da palavra de Deus é a fé. E eu já estou perto de acabar, prometo. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Tá, Alana, então, se a fé, a gente precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós precisamos ter fé
E se a fé vem pelo ouvir a palavra, vamos fazer o seguinte. A gente pega um monte de caixa de som potente, espalha pela cidade e alguém vai ler a Bíblia. Lê nas caixas de som espalhadas pela cidade. Assim, toda a cidade vai ouvir a palavra de Deus e todo mundo vai ter fé para ser salvo. É assim? Não é assim. Por quê? Porque o pastor Wesley, ele pregou na quarta-feira aqui, que não basta você ouvir. Você precisa perceber e você precisa acolher a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra, mas ouvir, perceber e acolher. E trazer e fazer essa segunda parte que é só sua, de ir ao encontro da promessa de Deus. Tomar atitudes que confirmem as promessas e você primeiro se arrepender e depois você crer e agir como quem crê diante da palavra de Deus, sabe? E aí sim, tem um casamento. Aí o reino de Deus é estabelecido dentro do teu coração. Não basta ouvir a palavra, é preciso reagir a ela. E aí eu pergunto para você nessa noite, que reação nós temos tido, sabe? E aqui eu já estou encerrando. Eu fiquei pensando, tá, eu vou levar essa palavra, vou dizer que o povo tem que reagir. Mas aí, se o pessoal não for reagir, se ficar só ouvindo mesmo e fazendo de conta que aquilo não vai mexer no seu coração, que não vai transformar a sua vida, fazendo de conta que não precisa mudar, fazendo de conta que, sabe, que o evangelho é só aqui para essa terra mesmo. E aí, o que é que acontece? Aí eu achei um versículo que está lá em Mateus, você pode abrir comigo, Mateus 13, 15, que diz aqui a intenção não, diz aqui nesse versículo o que é que acontece com esse coração que não reage com arrependimento e com fé diante da palavra de Deus. Tá, Alana, tá bom, vou ouvir essa palavra, mas eu vou continuar sem reagir, porque minha vida está muito difícil, eu preciso resolver primeiro minhas coisas, para depois ter algum tipo de reação, alguma resposta para Jesus. Aí a palavra de Deus diz, Mateus 13, Mateus 13, versículo 15, diz assim, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, fechou seus olhos, para que não veja com os olhos, e não ouça com os ouvidos, e não compreenda com o coração, e não se converta, e eu não os cure. Vocês entendem que é um processo? É ouvir, entender, compreender, converter e curar. A intenção de Deus para a tua vida é te curar. Ei, Isaías, o Senhor quer tocar teus lábios e tirar a tua impureza. Ei, Pedro, o Senhor quer te fazer pescador de homens. Sabe? Mas só é possível chegar nesse último grau do processo se você primeiro ouvir, perceber e acolher. Porque quando você acolhe a palavra, você se converte. Por isso que Pedro, depois de andar 3 anos com Jesus, aí Jesus chegou para ele e disse assim, Pedro, quando tu se converter, assim, um dia, quando você se converter, muito depois desse episódio da praia, o Senhor disse, Pedro, quando assim um dia, se você se converter por acaso, aí você apacenta as minhas ovelhas, ou seja, ainda tinha um processo para Pedro andar. E você é crente há quanto tempo? Nós temos 19 anos de igreja, Nova Vida. Quanto tempo nós temos de caminhada? Pois eu te digo que ainda há um processo de conversão todo dia, para que um dia a gente seja curado. A intenção de Satanás é essa aqui, que você não ouça, ou se você ouvir, que você não acolha, ou se você acolher, que você não se converta, para não se convertendo, não haja cura na sua vida. Essa é a consequência para quem não reage à palavra de Deus. E a outra consequência, e eu termino com ela, se o pessoal que toca já quiser ir chegando, é essa que está lá em Mateus, no capítulo 11. A gente já está em Mateus, não é só dar andar para trás aí um pouquinho. E nós vamos ler aqui só poucos versículos, e eu já termino aqui. E o próprio Jesus falando aqui de 3 cidades. E essas 3 cidades, elas foram cidades que aborreceram profundamente a Jesus. Porque a maior parte dos milagres de Jesus aconteceram nessas cidades. Essas cidades eram Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E essas cidades, eu andei olhando no Google, né, na internet, e eu vi que essas cidades, elas formavam uma espécie de triângulo. Elas eram cidades que ficavam à margem do Mar da Galileia.
e elas formavam um tipo de um triângulo, né? Era um polo, um conjunto de cidades. Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Cafarnaum foi uma das cidades onde Jesus morou. E nesse triângulo foi o lugar onde o Senhor fez mais milagres. Foi lá onde a filha de Jairo foi ressuscitada. Foi lá onde a mulher hemorrágica foi curada. Foi lá onde aconteceram a maioria dos milagres que a gente vê na Bíblia, na palavra de Deus. Foi nesse lugar. Só que aí chega uma hora que acontece isso aqui que a gente vai ler. Uma hora que essa cidade foi aborrecida. Por quê que essa cidade foi aborrecida? E eu trago isso aqui para você, para que a gente acorde hoje e a gente não faça o que esse povo fez, para que o Senhor não venha nos aborrecer. Mateus 11, a partir do 20, diz assim: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com panos de saco grosseiro e com cinzas. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, essas 3 cidades foram as cidades que viram com seus olhos os milagres de Jesus. Viram, eles não ouviram falar, mas eles viram. Só que apesar de eles virem os milagres, eles não reagiram com arrependimento e fé àquilo que eles estavam vendo. Não houve reação. Eles simplesmente viram o reino de Deus estabelecido ali naquele lugar e eles não se arrependeram para entrar naquele reino. Eles não colocaram aquele reino dentro de si. Eles simplesmente continuaram vivendo as suas vidas, andando, vendendo, comprando, vivendo, casando, tendo filhos e desconsideraram o ministério de Jesus ali naquela terra. Aí a palavra de Deus disse: olha, lá em Sodoma e Gomorra, se eles tivessem visto o que vocês tiveram a oportunidade de ver aqui, eles tinham se convertido, tinham permanecido. E bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Sabe, a palavra de Deus fala isso. Bem-aventurados que não viram e creram. E Nova Vida, agora, para nós especificamente, nós temos visto maravilhas de Deus no nosso meio. Isso é um fato. Nós temos visto, mesmo nessa época que a gente está sem se ver, mesmo nessa época de culto somente online, nós temos visto maravilhas de Deus nessa terra. Nós temos visto, lembrar aqui dos milagres que nós oramos aqui e o Senhor agiu. Nós vimos Larissa com seu bebê, internada, grávida, parto feito, a menina fica em coma, não acorda. De repente ela acorda, fica bem, o bebê recebe alta, vão os 2 para casa. Me lembrem aí das coisas que nós oramos. Saulo, bebê de menos de 6 meses de gestação, a mãe, problemas na gravidez, interna, tenta segurar o menino entra em sofrimento, não tem, o médico diz que não tem jeito, tem que fazer o parto, mas a chance de sobreviver é mínima. Faz o parto, o menino sobrevive e ninguém sabe as sequelas que a criança vai ter e fica nesse negócio, e a igreja ora, e a família clama e vai, o menino está em casa, acho que ele tem 8 meses hoje, está lá quase engateando, o prematuro que ninguém sabia como era que ia escapar. Milagres, igreja, nós temos visto milagres de Deus nessa terra. Sabe, o Heitor, da família aqui da irmã da Zilma e Milene, internados, os médicos não achavam problema. A gente ora, e não estou dizendo que o poder da oração está em nós, mas está naquele que pode todas as coisas, que haja através da oração do seu justo. Ninguém sabe o que é, o médico faz exame, o médico não descobre o problema, o menino só piora. É transferido, a mãe vai sozinha com ele, numa ambulância, para uma terra estranha, não pode ficar ninguém por causa da Covid, a gente ora, a gente clama, o Senhor dá a solução, a criança está em casa, e assim muitos, gente, muitos.
conversões. Primo Francisco está aqui com a gente. Otávio Júnior está aqui com a gente. Sabe, pessoas sendo acrescentadas à família do Senhor. Reconciliações. Gente, milagres. Ei, Betsaida, ei, Corazim, há milagre de Deus acontecendo na tua terra. Ei, Cafarnaum, terra onde Jesus habita. Há milagre de Deus acontecendo todo dia. Os nossos olhos têm visto, sabe? Não é mais nem aquela coisa assim, não vi, fiquei só sabendo. Nós temos visto o milagre de Deus nessa terra. Nós temos visto o agir de Deus entre nós. Nós temos visto. Eu tenho certeza, você pode trazer a sua memória aí, como você tem visto sinais e prodígios e maravilhas de Deus. Aí agora eu pergunto, nós seremos como essas 3 cidades que viram as maravilhas de Deus, não reagiram, simplesmente continuaram, não se arrependeram, não se constrangeram diante da glória e da majestade do Senhor, não se sentiram amildados diante da grandeza de um Deus Todo-Poderoso e não constrange o coração, não amiúda a vaidade, não coloca o orgulho de lado, não tira as roupas, as capas, sabe, as cascas do mundanismo e da carnalidade. Gente que vê as maravilhas de Deus, gente que tem o Espírito Santo habitando dentro do coração e não se converte de verdade e fica, sabe, perdido, não sei se vou para cá, não sei se vou para ali, e o Senhor fazendo maravilhas, e o Senhor realizando sinais e prodígios, e a pessoa confusa, e a pessoa cambaleante, e a pessoa mancando dos pés. Pois a palavra de Deus diz: ei, apruma sobre os teus pés, porque os sinais já estão postos, os milagres já estão feitos. O dono da vinha já fez tudo, a parte dele já está feita. Como é que você vai reagir a isso? Como é que você vai levar a sua vida agora? É considerando os feitos maravilhosos de Deus? Ou é adormecido como o povo de Cafarnaum, que viu, mas fez de conta que não viu, e não foi transformado, e não se converteu, e continuou nos mesmos erros, nas mesmas vaidades, nos mesmos problemas, nos mesmos tropeços? Até quando? Sabe, lá em Reis tem lá: até quando, Israel? Até quando, povo de Deus? Vocês vão cochear entre 2 caminhos? Eu sou crente? Não sou mais. Eu sou crente? Eu não sou mais. Eu leio a Bíblia? Eu ouço música do mundo. Eu oro, mas eu estou falando besteira no trabalho. Sabe? Confuso. Até quando, Israel, nós cochearemos entre 2 caminhos? O Senhor pergunta: que reação nós teremos às maravilhas que o Senhor tem feito? Amém? Era essa palavra que eu tinha para trazer para você nessa noite. Eu espero que a partir de hoje o nosso coração ele se arrependa e creia cada vez que a gente se depare com a maravilha do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Cada vez que haja uma manifestação do Espírito Santo de Deus, que isso gere em nós arrependimento e fé, porque foi isso que o Senhor nos ensinou. O reino de Deus está pronto. A pedra já rolou e já esbagaçou a estátua. Pois arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém?